Fala galera, eu sou o Fernando Calais e essas são algumas reflexões de Fantasy Football sobre a semana anterior, a semana 5 e diante dessa semana 6 que, pelo amor de Deus, cara, que dor de cabeça, né? E quanta decepção, coração partido. Vamos lá, lesões de Justin Jefferson, injury reserve, vai perder pelo menos 4 semanas. De'Von Achane parece que vai pelo mesmo caminho, ainda não está confirmado que ele vai para o injury reserve, ele quer ter uma segunda opinião médica, mas a lesão é séria e vai perder várias semanas. James Conner também, do Cardinals, também joelho como o Achane, também várias semanas fora. Khalil Herbert, tornozelo fora. Anthony Richardson, eu acho que é ombro ou pescoço, não sei, também fora várias semanas. Uma semana esquisita, a semana 5, onde, cara, quando você chega, né, no Monday Night, horas antes do jogo, quando todos os seus jogadores do fim de semana já jogaram e descobre que Aaron Jones não vai jogar e tem que... Você praticamente vai comer, cara, com batata frita 0, porque é assim, o que você vai fazer? Você não vai... Numa hora dessa não tem por que cortar um jogador do seu banco para tentar pegar um reserva do time, porque o A.J. Dillon, por exemplo, nesse caso não ia estar disponível em nenhuma liga. Então não adianta. Amon-Ra St. Brown também não jogou. Foi uma semana complicada e sem levar em consideração tudo que a gente já viveu nesse começo de temporada com lesões, né? Nick Chubb, Cooper Kupp, Travis Kelce. Cara, que loucura. O Giants, que a gente estava preocupado, cara, Daniel Jones também lesionado, vamos ver o que acontece. Pelo menos eles têm o Tyrod Taylor de quarterback reserva, que é um quarterback profissional, né? Sei lá o que vai acontecer, mas parece que pelo menos Darren Waller vai ter um pouco de volume para justificar um ponto de recepção, né? A gente está falando de tight ends, então tight ends é uma posição que esse ano tem 4 tight ends, de repente você pode escalar toda semana com tranquilidade, o resto é a mesma coisa. Inclusive, se estiver disponível nas ligas de vocês, Greg Dulcich, do Broncos, tá voltando, né? Essa semana já foi ativado. O Broncos está tentando, Adam Troutman tá tendo produção no Broncos, então a tendência é de que Greg Dulcich seja um tight end titular para o resto da temporada. O que já é o Logan Thomas, se ele estiver disponível também na liga de vocês, pode pegar. Por exemplo, vamos lá. Como é que a gente faz para substituir esses jogadores, né? A gente tá falando do unicórnio, desse sonho, dessa alegria de desfrutar o De'Von Achane, não durou nada, né? A alegria no Fantasy dura pouco, às vezes, né? A gente vai ter que tentar substituir de alguma maneira, né? Essas lesões. E agora, nessa semana, surgem alguns nomes interessantes. No caso do De'Von Achane, Jeff Wilson já tinha sido ativado, um jogador que a gente já viu no São Francisco, no próprio Miami, que ele é capaz de produzir, de ter números fantasies bons, então se ele estiver disponível nas suas ligas também tem que usar. O Raheem Mostert não é um cavalo de batalha, não é um workhorse e não vai, o cavalo de guerra, né? E não vai ser um cavalo de guerra a partir de agora, isso vai ser um comitê. O Jeff Wilson é bom jogador, então pega o Jeff Wilson e bota ele titular já direto. Mesma coisa no Cardinals com esse, cara, rookie totalmente desconhecido que ninguém imaginava. Depois a gente viu Jaleel McLaughlin na semana passada, aparecendo do nada esse rookie undrafted. Outro rookie não draftado, Emari Demercado, chegou e jogou, né, e produziu para o Cardinals no lugar do James Conner. A única coisa que eu teria um pouco de cautela com o Demercado é que o Cardinals sempre gostou muito do Keontae Ingram, só que ele estava machucado para esse jogo, logo ele tá lutando com algumas contusões, eu acho que no pescoço também, aqui na nuca, na cervical, então eu acho que na hora que ele voltar, a tendência... A gente tem que ver direito o que vai acontecer, se vai ser um hot hand, né, o jogador que tiver no melhor momento, mas eu não esqueceria do Keontae Ingram nesse momento para esse backfield do Cardinals. Khalil Herbert, Roschon Johnson, a gente já tinha falado do Roschon Johnson antes, que ele ia ser o titular desse time, sem o Herbert então. O único problema é que o Roschon Johnson sofreu uma concussão, tá no processo de concussão, né, no protocolo de concussão da NFL, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, e tem aí Deonta Foreman, a gente tem que estar com ele também. São 2 backfields, esse do Cardinals e esse do Bears, que a gente tem que observar direitinho para ver o que vai acontecer. Se o Roschon for liberado, ele é o workhorse, não tem nem o que discutir em relação a ele. Agora, o que fazer, por exemplo, se você perdeu Justin Jefferson? Quentin Johnston pode estar disponível na maioria das ligas de vocês.
do Chargers. Eles vão jogar contra o Cowboys essa semana. Eu acho que Josh Palmer não é a solução. Quentin Johnston foi draftado no primeiro round. Se ele ainda estiver disponível, e se você pegou, como eu tinha recomendado na semana passada, eu já colocaria ele de titular de qualquer maneira e pagaria para ver. Eu acho que é difícil, né, não ter uma opção melhor do que ele. Josh Downs, mesmo sem Anthony Richardson, que também tá machucado no ombro, né? Vai jogar o bigode, né? Gardner Minshew, que é um quarterback profissional, um quarterback decente. Então, eu acho que Josh Downs eu acho que a gente já pode dizer que ele é o wide receiver 1 desse time, né? Tem mostrado, lampejos excelentes. Então, o Josh Downs também é uma boa opção para substituir o Justin Jefferson e o próprio KJ Osborne, que antes da contusão do Justin Jefferson, ele já estava correndo mais rotas do que o próprio Jordan Addison. O Addison agora, imediatamente, já vira o número 1 desse time, mas eu não acredito que nem o Addison, nem o Osborne vão ter a mesma produção do Justin Jefferson, porque o Justin Jefferson é um espetáculo. Eu acho que o grande beneficiado dessa história, todos os dois vão receber, claro, tem que usar os dois titulares, mas eu acho que o TJ Hawkinson, eu acho que é a oportunidade, não é uma oportunidade, né, mas eu acho que é a tendência de que ele exploda. Mas, cuidado com o trade deadline com esses Vikings, que eu continuo achando que Kirk Cousins não termina a temporada com Vikings. Continuo achando, minha opinião, continuo achando que Derrick Henry e Kirk Cousins não terminam a temporada nos times onde eles estão jogando nesse momento. Então, vamos ver o que acontece aí com esse Vikings, se essa lesão do Justin Jefferson é o estopim para uma reconstrução geral nesse time. Mas cara, é difícil falar de coisas positivas depois de tudo isso que a gente viu nessa semana, né? É muito difícil. No positivo, Jonathan Taylor voltou, mas tem um negativinho nessa história toda que o Zach Moss continuou sendo, né, parte desse backfield. Eu acho que isso não vai ser uma tendência, eu acho que isso é uma transição. Eu continuaria usando o Zach Moss nesse fim de semana, porque vai ser uma transição que eu acho que vai durar umas 2, 3 semanas, mas eu acho que daqui a 2, 3 semanas esse backfield é do Jonathan Taylor, porque antes o Jonathan Taylor, ele não tinha uma participação tão grande como a gente imaginava, né, porque ele tinha o Nyheim Hines aí atrás, que era um jogador que tinha uma característica totalmente diferente do Jonathan Taylor, que era um running back para jogo de passes, né, que não é o perfil do Zach Moss. Zach Moss é um tratorzinho ali no meio. Eu acho que esse backfield é do Jonathan Taylor, e o Jonathan Taylor pode ser um league winner nessa temporada, mesma coisa do Alvin Kamara, já falei dele na semana passada. Travis Etienne finalmente explodiu, o Jaguars está se encontrando, está começando a se mostrar aquele time que a gente esperava no off-season que eles seriam. Travis Etienne nesse momento é um top 8 running back tranquilamente. Calma com o Cowboys. Começo da temporada do Cowboys foi complicado, mas o resto da temporada do Cowboys tem um dos calendários mais fáceis para fantasy para o resto da temporada. Eu acho que CeeDee Lamb, se alguém quiser vender o CeeDee Lamb, você quiser comprar, vai comprar o CeeDee Lamb agora mesmo. Vende George Kittle. Adoro o George Kittle. É, para mim, inclusive, o tight end de talento, o tight end mais talentoso da NFL. Mas ele é muito volátil. Ele é para jogar em best ball, que são essas ligas que você não tem que fazer a escalação toda semana, né? Porque essa volatilidade, George Kittle vai ter 3 ou 4 jogos na temporada como esse, de, sei lá, tropecentos pontos, né? Zilhões de pontos. Mas é difícil de você confiar nele uma semana depois da outra. Essa é a semana de vender o George Kittle e, de repente, tentar algum maluco, de repente, te vende o Sam Laporta, que para mim hoje é o tight end número 1 de Dynasty. Sam Laporta, eu acho que só Travis Kelce e Mark Andrews, nesse momento, para season long, estão por cima dele. Eu escalaria por cima do Sam Laporta. Talvez o TJ Hawkinson agora, com essa contusão do Justin Jefferson. Puka Nacua, não tenha medo, continua usando ele como titular, mesmo com o Cooper Kupp. Eu acho que não tem muito o que pensar nessa história toda. E bom, boa sorte para tentar substituir esses jogadores. Eu vou sentir muita, muita saudade do Devon Achane. Volta logo, Achane, a gente precisa de você. Um abraço, até semana que vem.